Olá, aqui é o Edu e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essa pequena grande obra de Dostoiévski, O Eterno Marido. O Eterno Marido é um romance publicado em 1870, na verdade ele chega a quase ser praticamente uma novela, né? Ele é bem curtinho, inclusive. Inclusive publicado depois de Crime e Castigo, por exemplo, que é uma das grandes obras de Dostoiévski. Acontece que aqui em O Eterno Marido a gente tem uma narrativa um pouquinho diferente de Crime e Castigo, porque enquanto lá em Crime e Castigo nós tínhamos debates filosóficos, existenciais, cenas muito dramáticas, cenas de bastante impacto, aqui a gente tem mais ou menos as mesmas cenas, né, mais ou menos os mesmos sentimentos, mas de uma forma um pouquinho diferente, eu diria até meio que tragicômica. A gente tem aqui a tragédia, mas também tem uma pitada de comédia, por assim dizer, principalmente quando a gente tenta explicar esse título aqui, O Eterno Marido, justamente. E aqui nessa obra é de se esperar que tenha assim embates filosóficos, né, discussões filosóficas, discussões psicológicas aqui bastante recorrentes, porque esse livro faz parte da segunda fase de Dostoiévski, né, pós-exílio, diferentemente de alguns outros livros que têm cunho um pouco mais romântico, né, daquela primeira fase do Dostoiévski ainda, como por exemplo Noites Brancas e Gente Pobre. Aqui nós temos esse embate filosófico por conta de dois protagonistas. Esses dois protagonistas são o Velchaninov e o Pavel Pavlovich. Basicamente, então, como que é desenvolvida essa história, o que tem por trás dessa história e por que ela chega a ser tão fascinante assim. Primeiramente, nós somos apresentados a Velchaninov, um solteirão já com uma idade um pouquinho mais avançada ali, residente de São Petersburgo, na Rússia. Ele tem um certo poderio financeiro, inclusive ele tem uma grande influência na classe política, na classe nobre da Rússia, né? Então ele é uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que podemos chamar até mesmo de pertencente à classe nobre ali. Só que, apesar de ser um sujeito solitário, ele cultiva, digamos assim, um hábito bastante peculiar, né? Ele gosta de se relacionar com mulheres já comprometidas, mulheres casadas, né? E justamente ele gosta de fazer troça desses acontecimentos. Então, ele já se relacionou com várias mulheres casadas ao longo da vida e acaba fazendo troça, inclusive, dos maridos, né, dessas mulheres casadas. Aliás, ele não é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa bastante detestável, né? Ele é muito preconceituoso, ele é muito arrogante e estúpido, né? Ele é muito desprezível, né? Ele despreza muito a classe mais pobre, né? A classe menos adinheirada, digamos assim. Então ele é uma pessoa realmente, digamos assim, vamos resumir, ranzinza, um velho ranzinza, praticamente um velho ranzinza. No entanto, em certa fase da vida dele, que é justamente a fase com a qual o romance começa, né? A novela começa aqui, o Velchaninov começa a ter uma espécie de coceira mental, né? Então, nós somos apresentados a um personagem que começa a se questionar, começa a questionar sua vida, os atos passados, né? Começa a questionar tudo que ele fez durante toda a vida dele, se foi certo, se foi errado, e aí bate uma espécie de crise de consciência nele. Só que juntamente com isso, né, com essa crise de consciência, acontece um fato paralelo, por enquanto paralelo, que depois vai se somar a esse sentimento pelo qual ele está passando e vai fazer com que ele desenvolva uma característica psicológica um pouquinho mais diferente nos próximos capítulos. E aí a gente vai ver um Velchaninov um pouco divergente daquele Velchaninov inicial, lá do início do romance. Bem, que fato é esse então que começa a fazer a história girar, né? Durante as suas caminhadas, o Velchaninov começa a perceber que um certo senhor anda seguindo ele. Né? No começo isso é um pouco sutil, no começo ele não tem tanta certeza, mas depois de ver esse senhor em várias localidades, ele acha que esse senhor talvez esteja o seguindo. E eis que numa madrugada, né, já tarde da noite mesmo, alguém bate à porta da casa do Velchaninov e ele acaba reconhecendo que aquela pessoa que está ali diante dele é justamente a pessoa que estava perseguindo nas ruas da cidade. E ele reconhece que é um amigo. Eles não se viam há praticamente 9 anos. O Pavel Pavlovich. E aí a história começa a se tornar interessante porque ela assume um lado um pouquinho cômico e ela assume um lado de suspense também. Porque nós ainda não entendemos realmente o que está acontecendo ali até que a história do Pavlovich seja revelada pra gente. O Velchaninov, no passado, teve um caso com a Natália, né, que era a esposa do Pavlovich, só que o Pavlovich nunca soube desse caso, e aí eles acabaram perdendo o contato, o Velchaninov foi para um lado, a Natália ficou lá, casada com o Pavlovich,
e tudo bem, né? E a partir daí não houve mais nada. De repente o Pavlovich está lá, 9 anos depois, na casa do Velchaninov, tentando, né, reatar esse laço que foi perdido. Na verdade eles nunca deixaram de ser necessariamente amigos, né, mas não tinham mais contato. E aí é quando o Velchaninov descobre que a Natalia morreu, né, que a Natalia havia morrido já há um tempo e o Pavlovich talvez tenha ido à procura do Velchaninov para que ele pudesse encontrar um ombro amigo, digamos assim. Principalmente por conta da tendência, né, ao abuso de álcool que o Pavlovich tinha. Então o Pavlovich tinha essa tendência de abusar um pouco do álcool diante de algumas situações e essa provavelmente é uma das situações. E aí o Velchaninov então entende que talvez o amigo tenha ido buscar ajuda, principalmente uma ajuda emocional. No entanto, o Velchaninov não se convence muito dessa justificativa, porque ele começa a achar que o Pavlovich descobriu a traição da esposa. Ou a esposa, talvez a esposa tenha falado isso antes de morrer, tenha contado a verdade antes de morrer, ou de alguma forma ele tenha descoberto, né, que o seu amigo, né, foi cúmplice de uma traição. E aí é justamente nesse ponto que se encaixa o grande trunfo, né? Eu acho que a grande essência desse livro aqui, que são os diálogos. Porque através dos diálogos, das entrelinhas, das insinuações que acontecem ali entre os dois, que a gente começa a perceber tanto o embate filosófico, alguns embates filosóficos que o Dostoiévski apresenta aqui, quanto algumas insinuações psicológicas, né? Uma tentativa de descobrir uma coisa ali, descobrir uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa lá. A dúvida, né, do Velchaninov em relação ao Pavel Pavlovich saber ou não da traição, ela vai permear a história toda, né? Então o Velchaninov nunca se atreve a perguntar necessariamente, mas ele desconfia, né, que talvez o Pavel Pavlovich tenha sabido, né, tenha já descoberto a traição. Ao mesmo tempo, o Pavlovich talvez não saiba que o Velchaninov esteja pensando isso dele. E você fica nesse embate, né? Será que um sabe que o outro sabe? Ou será que um sabe que o outro ainda não sabe, que sabe que ele sabe? Como se não bastasse, o Pavlovich traz consigo a Lisa, uma menina de 8 anos, sua filha com a Natalia. E aí o Velchaninov começa a fazer as contas, né? E ele começa a perceber que a Lisa nasceu no momento em que ele ainda estava com a Natalia. E ele começa a ponderar essa possibilidade de que talvez ele seja o pai, e não Pavlovich. E aí ele começa a se coçar mais ainda mentalmente, porque será que o Pavlovich trouxe a menina justamente para fazer uma espécie de tortura psicológica com o Velchaninov? Será que ele sabe que a menina não é filha dele, ou é, porque a gente não sabe se é ou se não é, na verdade, né? Então esse embate, que já estava confuso, se torna ainda mais confuso diante dessa situação. E aí a história se prossegue, né? A gente aqui não tem uma história cheia de tramas, né, cheia de plot twists, nada disso. A gente tem uma história linear aqui, com alguns outros personagens secundários, com alguns outros cenários, por exemplo, mas sempre baseando-se nesse suspense. Parece que tem algo ali prestes a acontecer, mas a gente sente que algo está prestes a acontecer, mas a gente não sabe exatamente o que é. A gente não sabe se a verdade vai ser revelada ali naquela página, ou se alguma coisa vai acontecer, ou se eles vão discutir de uma outra maneira. E é interessante isso porque o Dostoiévski coloca os dois aqui num embate, tanto psicológico quanto um embate falado, né, palavreado, num embate que faz com que eles às vezes troquem farpas um com o outro, e às vezes sejam muito amigáveis um com o outro. Tanto é que em uma cena, por exemplo, o Pavlovich chega a dormir, passar a noite na casa do Velchaninov. E acontece um fato bastante interessante, bastante curioso, que gera uma cena de bastante suspense, inclusive. Obviamente eu não vou falar dela aqui porque isso seria spoiler, né? Eu já estaria revelando muita coisa sobre o livro. A essência desse livro aqui é justamente nessa dubiedade presente entre os personagens, né? Entre os dois protagonistas. Tentando descobrir do outro se o outro sabe alguma coisa ou se não sabe, para saber como eles vão agir diante disso. E aí a gente tem, como eu disse para você, o grande poder dos diálogos aqui, né, das dissimulações, das expressões às vezes bastante explícitas, né, mas na verdade elas têm um fundo muito implícito. E a gente tem uma série de dúvidas, né, pairando sobre os dois. Só que tem um ponto bastante interessante que eu gostaria de comentar, é a respeito da narração, porque o livro é narrado em terceira pessoa, né? Então a gente tem o narrador aqui e os personagens à parte. Só que de uma forma bastante estranha, você vai notar, pelo menos eu notei, pelo menos aconteceu comigo, que em determinados momentos parece que o livro está sendo narrado em primeira pessoa.
Então, eu não sei se o Dostoiévski fez isso de uma forma proposital, e se ele fez, ele conseguiu muito bem chegar ao resultado desse tipo de insinuação, né, desse tipo de, digamos assim, de vontade de impetrar o leitor um determinado sentimento, né, uma determinada emoção, ou se isso simplesmente saiu por acaso. De qualquer forma, se saiu por acaso, se foi intencional, funcionou muito bem para essa obra aqui, porque, de fato, a gente começa a perceber que que o narrador ele está sendo um pouco moldado por uma outra personalidade, meio que um Veltchaninov disfarçado. Parece que existe um espírito do Veltchaninov no meio das palavras, ali no meio das frases do narrador, né? Se você tiver a mesma impressão que eu. E todo esse jogo de palavras, de narrações que o autor coloca aí, faz com que nós nos acostumemos tanto a essas variações de humor, essas variações de comportamento dos personagens, que a gente começa a entender, que a gente começa a justificar o comportamento, às vezes, não muito habitual de cada um deles. Porque se algumas cenas aqui fossem escritas por um outro autor, a gente observaria elas e as acharia muito estranhas, né? Diante do cenário, diante daquele ponto de vista, diante daquele contexto. No entanto, por mais que algumas cenas pareçam completamente absurdas aqui, às vezes até uns pensamentos um pouco absurdos aqui em certos pontos, o Dostoiévski faz com que eles sejam completamente justificáveis. E aí você não sabe em que ponto exatamente você, na sua mente, conseguiu desenvolver a justificativa para a atitude daquele personagem, porque parece que o autor simplesmente inseriu isso de uma forma muito sutil, né? De uma forma muito sutil na sua mente durante a narrativa, e você acabou nem percebendo. Então, assim, para quem quer começar, por exemplo, a ler Dostoiévski, é um livro interessante, é um livro eu recomendo muito, tá? Como eu disse para você, não tem uma história assim que chega a ser cheia de reviravoltas, cheia de acontecimentos. O grande trunfo aqui, a grande essência dessa obra aqui é justamente o diálogo, né? O diálogo entre os personagens, né? Essas insinuações, essas mudanças de humor, essas nuances psicológicas e filosóficas aqui misturadas, certo? E uma coisa que obviamente eu não posso deixar de falar, claro, é a respeito do título, né? Por que o Eterno Marido, né? Por que o Dostoiévski colocou o nome dessa obra de Eterno Marido? O próprio Dostoiévski, inclusive, vai explicar aqui, através do Veltchaninov, né, o que ele entende como Eterno Marido. Eu vou dar uma lidinha aqui. Em sua opinião, a essência de tais maridos consiste em serem na vida, digamos assim, eternos maridos, ou melhor, apenas maridos e mais nada. Esse homem nasce e se desenvolve unicamente para casar e, uma vez casado, se converte depressa num acessório da esposa, mesmo no caso de ter uma personalidade própria e incontestável. O sinal mais importante desse marido é um conhecido ornamento. Ele não pode deixar de ter chifres, assim como o sol não pode deixar de brilhar. Porém, ele não só jamais sabe disso, como nunca é capaz sequer de descobrir nada, por força das próprias leis da natureza. Veltchaninov acreditava a fundo que esses dois tipos existiam, e que em T, Pavel Pavlovich Trusotsky era o representante perfeito de um deles. Bem, no caso, né, ele classifica como eterno marido justamente esse tipo de marido que acaba não conhecendo as traições da esposa, né? O Pavlovich, nesse caso aqui. Eu vou dar uma lidinha também em um outro trecho, né, do Veltchaninov, né, que ele fala a respeito do Pavlovich. Olha só como que os diálogos são bem montados aqui, né, como que as conclusões são bem montadas. O monstro mais monstruoso é um monstro com sentimentos nobres. Eu sei disso por experiência própria, Pavel Pavlovich. Para o monstro, a natureza não é mãe carinhosa, mas sim madrasta. A natureza cria monstros, mas não para ter pena, e sim para dar cabo deles. E com razão. Hoje em dia, abraços e lágrimas de perdão não saem barato nem para pessoas decentes, quanto mais para gente como eu e você, Pavel Pavlovich. Bem, é isso. Se eu fosse resumir aqui esse livro aqui, eu diria que ele basicamente é uma obra que fala sobre tipos diferentes de amor e tipos diferentes de ódio e como eles estão intrinsecamente ligados, muito bem relacionados, inclusive, um muito parceiro do outro. Então a gente vê aqui dois seres que se amam e se odeiam basicamente ao mesmo tempo, através de justificativas diferentes, através de insinuações diferentes, né? Então vale muito a pena quem quiser ler um clássico, quem quiser começar com um clássico russo, eu acho que o Eterno Marido é um bom começo sim. Joia? Bom, te vejo então no próximo vídeo, esse fica por aqui. Até mais!